Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar comprando o nosso carro, né? Na verdade, no sentido imaterial, no sentido da relação de conhecimentos. É algo que é muito importante para a educação de dispor e estar nesse ambiente de concentração de peças, né? Existe toda uma qualidade que é muito tecnológica nessas peças que geram um veículo, né? Então, independente de qualquer veículo que você esteja armado, munido, participando da atividade operacional que ele entrega, você precisa de ter uma base de noção, nem que seja apenas sobre os efeitos que ele entrega para você. Por exemplo, a locomoção mais rápida, o transporte, né? Então, tudo bem, você pode ter isso e ter um carro, não tem problema nenhum. Porém, é elegante da nossa parte compreender a essa esse essa importação de peças, porque isso nos dá qualidade operacional, isso nos dá relevância, valor, e aí a gente consegue valorizar toda essa beleza que às vezes se desfalece pela multiplicação, né? Quando a gente percebe que não é só a gente que tem um veículo, né? A gente começa a dividir a preocupação, dividir toda essa tensão que, de certa forma, é encantadora. É, é um ambiente de envolvimento, né? Uma vez que esse envolvimento, essa fertilidade, entrega tanta graça para as pessoas que se tornaram dependentes desse, desse consumo, dessa relação. Até mesmo no sentido das artes financeiras, né? Dos arrecadamentos de relações socioeconômicas, para de estar participando nessa, dessa intuição, dessa ação de pessoas dentro de ofertas e compromissos, né? Ofertas e, é, e demandas, né? Nesse sentido de viver. O carro, ele já tomou muita particípio nas nossas orações. Ele já é um verbo muito principal na nossa vida. Ele já está dentro de muitas ações diárias dos seres humanos. Isso é uma loucura. O ser humano está muito louco de carro nesse ofício. Ele perdeu totalmente o equilíbrio dessa associação e está correndo atrás de formar, educar tanto as vias públicas por conta dessa loucura, quanto a si mesmo dentro das casas, né? O ser humano se tornou um ser desassociado de saber e controlar aquilo que é, porque se relacionou a coisas que são consideradas para nós como armas. Tá bom. Então ele está correndo atrás disso e dentro dessa corte, dessa corre, para encontrar a solução dessas ações, existe vários
várias áreas que se importam desconstruindo escaloneadamente aquilo que entrega uma unidade, um veículo, um automóvel. Então, para cada área do automóvel que tem um certo instinto de controle que participa nessa operação, existe a relevância de interpretar o ajuste ou desajustes dessa união. E dentro disso existe a tabela de cognição, de entender o dano sobre o apelo, de utilizar isso. A dor que transcende na peça expõe no ser que atropelou, despeçou dessa peça, envia o defeito. Então, quando a gente consegue encontrar tudo isso no raciocínio investigativo, a gente consegue cessar em absoluto ou o maior possível os danos que causam isso, porque a gente tem consciência do que causa esse defeito na peça. Quem trouxe essa viatura de responsabilidade são edificações automotivas, são motores. Quando o motor matou um filho meu, eu só encontrei motivo para viver, para salvar os filhos dos meus, né? Para salvar os filhos dos meus amigos, dos meus companheiros, para não deixar isso acontecer de novo, né? Essa é a maior pólvora do núcleo das atenções dos indivíduos que sobrevivem, principalmente os indivíduos que sobrevivem quando sofreram sequestros de especiarias por falta de responsabilidades que eles começaram a tomar conta. E dentro dessa conta, a polarização cresceu e hoje desconta com um monte de pessoas nesse processo investigativo para soldar você em uma segurança possível, para que você, dentro da sua segurança, evite causar insegurança aos demais. Então, esse processo é uma academia, é um processo de intelectualizar o ser para descolocar o ser em harmonia sobre a atividade de transdução de sinais ativos por essas vias de automóvel, né? Então agora a gente tem o automóvel e a gente tem o ser automotivo. Qual que é o seu motivo para ser um atuante nessa versão de relacionamento de peça por isso? A gente pode pegar o descumprimento disso, a gente pode entender, investigar a versão, a gente pode saber qual que é o círculo que essa relação especializa nesse ser, né? Nesse sistema, né? De órgãos em união, que também são peças em acessório da sua veicular especialidade, né? Do seu ser, daquilo que veicula acreditar ser identidade que você entrega ser, né? Dentro de todas as possibilidades de parar o tempo sobre uma seta e pensar melhor sobre isso, sobre essa resolução, e até mesmo sobre as condições de não parar no tempo, ou seja, ter que acelerar para parar no tempo, ou seja, utilizar do instinto para militar o desestímulo de agir por instinto. Porque o instinto, ele é humano, ele é natural, porém ele é muito falho dependendo da adrenalina estimulada em um local de perigo.
Então, o trânsito é esse local. Ele nos ensinou a atividade da transição, a partir da viatura, das viasaturas. Então, todo esse console, dados, né? Todos esses soldados com seus automóveis, eles podem sim sequestrarem as vias com suas passagens, porque existe essa tensão, né? Existe esse esporte de interesse por atividades dentro dessa locomoção. O que mais investe uma academia é o defeito que ela entrega, que em absoluto é a vergonha que traz a coragem. Então, o contra-vergonha ensina e traz a coragem. Então, se você capacita alguém para poder utilizar essa via, você tem uma certa responsabilidade também, né? Então, todos acabam tendo uma certa responsabilidade, né? Não fica isento a ninguém. Eu acho uma loucura a demasiada relação do homem que se entregou fortemente a dependências de veículos, né? E eu falo fortemente mesmo, porque essa dependência deixou o ser humano muito sequestrado da simplicidade de viver. A euforia de motor, de viagens, de possibilidades, trouxe uma ganância enorme no ser humano, e isso começou a criar um outro ser humano, né? E agora a educação ela tem outra via para cuidar, e essa via é a via do ser, em consideração de ser a partir dessas utilizações de acessórios, né? Tudo bem. Então a gente hoje vai comprar a consciência, né, de uma peça apenas nessa estrutura, nesse veículo, nessa unidade cheia de pecinhas. E essa peça, ela é muito importante para todo o contexto, né? Para toda atividade que ali incorpora um serviço. Essa peça se chama engrenagens, né? E as engrenagens, elas são quebra-cabeças, são formaturas que vão possibilitar dizer valores, né? Escrever valores sobre a relação de injeções no motores, né? Você vai conseguir ter um alfabeto dentro da sua pá de controle, né? Seu acelerador. E é graças às engrenagens que você consegue essa transdução, esse alfabeto. Porque é ela que coordena o sentido de desvio da sua operação, da sua escrita a partir desse aceleração, né? Então toda essa via ela consegue ter uma regência a partir da engrenagem. Vamos lá então, vamos ser apresentados a ela. Para comprar o nosso veículo, a gente precisa de comprar essa peça, né? Então essa peça aqui, ela é uma peça-chave que ajuda a gente a escrever, né? A engrenagem ou engrenagens. O que é uma engrenagem?
Engrenagens são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas que se ligam a eixos. Tá bom. São rodas dentadas. Então, rodas são superfícies mecânicas, né? São geometrias que conseguem rolar em um plano, né? Então você tem um plano para uma roda e essa roda ela consegue encostar em fazer todos os encostos possíveis a partir de um rolamento, né? Isso que é roda. Agora, as rodas dentadas, agora a gente já tem outra tecnologia nessa roda. Isso foi incrível quando o ser humano desenvolveu isso. Foi incrível, porque a gente tem a transmissão por contato. Então, a roda lisa, ela também transmite, né? A roda lisa, ela também transmite. Ela transmite certa pressão, né? Certa força. Só que aqui o chão empurra a roda e a roda empurra o chão, né? O chão ocorre atração aqui, né? A roda empurra o chão e o chão volta esse empurro, movimentando esse eixo, né? Essa roda nesse eixo, pedindo mais, né? O que acontece com essas rodas dentadas é uma experiência semelhante, que se ligam a eixos, Então, os eixos aqui, ó, vai ser toda essa dimensão aqui que possibilita movimento, né? Aqui, ó. Aos quais imprimem rotação e torque, transmitindo assim potência. Então, você tem permissão para rotacionar e emitir o torque. O torque vem do contato aqui, ó. Esse contato com outra engrenagem ou com uma corrente, né, ligado a essa engrenagem, gera o torque e o torque transmite potência mecânica nessa conversão, né? As velocidades rotacionais e os torques de duas engrenagens diferentes em proporção aos seus diâmetros. Então, engrenagem é uma coisa incrível, cara. É uma arte muito de fundamento de precisão, né? Você tem aqui uma celebração muito forte, né? Olha só, a gente vai dentar essa estrutura, né? E dentando ela, a gente gera aqui uma porta. Então, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma porta. Essa porta, né? Ela vai ter uma geometria para encaixe. Então, nessa porta aqui, ó, eu consigo desenvolver um encaixe, né? Então, independente do qual encaixe a gente vai fazer para essa porta ou o tamanho, ela vai indicar, né? Existe a indicação aqui. Então, existe em toda união, em toda união de peças, a gente tem como se informar dessa união para ver o quanto ela é precisa, porque a precisão de uma união é isso daqui, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Agora, o que é 1 mais 1 vai definir o que é 2,
né? Então, se eu pego essa peça e monto aqui uma porta para se unir a outra, né, a uma chave, por exemplo, né? Eu vou ter uma porta mais uma chave, né? Então a gente vai ter uma entrada, entende? Uma entrada, uma energia. Então isso é absurdamente elegante, né? Olha só como a gente tem um sistema a partir de engrenagens, né? Então, no final, as engrenagens vão entregar uma soma, uma resultante, que é a potência. E a potência ela vai escrever a partir do motorista, ou o cara autorizado em escrever a partir da potência. Então, olha que legal. A gente consegue escrever pela potência. Então, todo movimento que você faz é uma escrita. Logo, o seu movimento pode ser verbo, pode se tornar um verbo. Verbo é igual a movimento. Só que dentro de um carro, dentro de um automóvel, a gente tem os movimentos possíveis. E isso, quem vai ditar os movimentos possíveis vai ser as engrenagens, né? São elas que vão ditar os possíveis movimentos de um automóvel, né? Então, olha que massa. Vamos ver aqui, ó. Vamos entender que a engrenagem ela precisa de manutenção. Vamos ver aqui. A manutenção de engrenagens automotivas é importante para garantir a vida útil das peças e evitar danos ao sistema. A palavra que sistema. Para isso, é preciso realizar inspeções regulares, verificar o alinhamento e a lubrificação. Então, ó, inspeções regulares, verificar alinhamento e lubrificação. Alinhamento, lubrificação. Corrigir qualquer problema. Então, manutenção ela foi feita para corrigir problemas antes de se tornarem problemas maiores, né? Então, quando a gente tem um probleminha e a gente não corrige, ele se torna um problema maior. É claro que a inteligência dos fabricantes sabe que muitas das pessoas não têm habilidade para corrigir o problema no tempo execuível. E eles tentam orar, né? Eles tentam criar soluções para que quando ocorrer um problema maior, ele não cause tantos danos assim para a saúde do veículo sobre uma via, para que não cause acidente. Porém, você não é. Você não quer ser mais um ser humano, né? Que deixa o problema para a última hora, né? Por mais que a gente tenha técnicos desenvolvendo estratégias para admitir isso, né? Essa falha humana. Até porque eles também são humanos, né? Algumas dicas para a manutenção de engrenagens automotivas são:
Realizar revisões periódicas de acordo com as recomendações do fabricante. Usar óleos. Então, é bom que a pessoa ela consiga realizar a revisão periodicamente. Se ela puder, ela mesma, né, fazer esse tipo de revisão, melhor ainda, né? Se ela puder ter uma via para poder julgar isso, melhor. Agora, se não, vai a um mecânico de confiança. Usar óleo de qualquer usar óleo de qualidade para lubrificar e reduzir o desgaste. Evitar sobrecargas no motor. O que é sobrecargas no motor? É muito peso no veículo, né? Ou é muito peso no veículo. Sobrecargas no motor. Utilizar peças originais ou de alta qualidade. Verificar se as engrenagens estão alinhadas corretamente. Corrigir qualquer desalinhamento o mais rápido possível. Identificar rachaduras e deformações. Verificar se a lubrificação está adequada e verificar se há contaminação por sujeira, poeira ou detritos metálicos. O desgaste das engrenagens é um fenômeno comum que ocorre ao longo do tempo. O superaquecimento também pode ser um problema sério e pode ser causado por falta de lubrificação, sobrecarga ou desalinhamento. O que a gente está falando? A gente está falando de peças que são metálicas, né? São ferros, são metais. Metais são super resistentes, né? São muito resistentes, né? Só que essa resistência é a pressão. Resiste à pressão mecânica, né? Só que elas não são resistentes à água, poeira, sol, né? Ela não resiste à água, poeira e sol com o passar do tempo, né? Então, todo dia, água, poeira, sol, né? Mais o trabalho, né? Desgasta o metal, beleza? Para reduzir esse desgaste de metal, a gente tem camadas oleosas. As camadas oleosas, elas reduzem o aquecimento, né? O superaquecimento das peças em conjunto, né? Elimina a interação com água, né? Ajuda a água não proliferar ali, não parar ali. E poeira. A poeira ela é um problema, né? Ela se acumula ali, então sempre tem que dar uma limpada na poeira, né? Um jato d'água e depois uma secagem, uma passagem de óleo já é bastante cuidadoso. Porém, ainda tem a relação de utilidade, né, e checagem, né? Porque querendo ou não, a engrenagem, né, ela é algo que se liga a peças, né? São peças ligadas entre si, ó. Então vou fazer uma engrenagem que vai ligar em outra aqui, ó. Essa engrenagem vai ligar nessa daqui, ó. Tá vendo? Então, quando essa rodar, ela vai bater nessa e vai fazer ela rodar em um tempo diferente, né? Então, tem toda essa questão, esse sistema, né? Vamos pegar aqui uma imagem.
Olha só, perceba que a gente tem vários tipos de engrenagens, né? E, e tudo isso é para gerar uma resultante, né? Um ritmo resultante com o passar do tempo. Então a gente tem uma equação rítmica dessas uniões, né? Você tem, por exemplo, uma engrenagem que só vai fazer um movimento depois que uma engrenagem se movimentar várias vezes, né? Então você tem essa variação de movimentos. Isso tudo é muito foda, cara. É muito foda mesmo, né? Você tem um conjunto de engrenagens, né? Aqui, ó. Você liga um conjunto de engrenagens. Aqui, ó. Pá, 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 pá. E aí o que que acontece? Essas engrenagens vão se ligar a uma engrenagem específica, uma engrenagem mãe, né? A gente tem uma engrenagem mãe. É a mais forte de todas, né? É aquela mais resistente, essa engrenagem. Quando ela liga, ela vai dar ordem no quanto essas engrenagens filhas vão ter que se movimentar, entende? E no final desse movimento, cada uma delas pode mexer alguma coisa, pode fazer alguma operação que vai desescalar, vai desenvolver um ritmo. Porém, né, se você muda de mãe, ou seja, muda de engrenagem nessa roldana aqui, ó, nessa fita, você vai ter um outro tipo de ritmo, né? Você vai, por exemplo, se essa aqui é mais pesada, essa vai sendo mais leve, menos leve, e aí você vai tendo uma maior, você aumenta a força, você muda o ritmo de operação dessas engrenagens. Por quê? Tudo depende dessa correia do pai. Então você tem a engrenagem e você tem a correia do pai. O pai ele vai escolher uma engrenagem mãe para processar. É mais ou menos assim que funciona, tá vendo? Ó, a gente escolheu essa, mas a gente poderia pegar essa ou essa, né? Então a gente tem várias engrenagens para pegar, para fazer correr. Beleza? Então aqui, ó. A gente pode ligar a correia nessa, a correia nessa, a correia nessa, a correia nessa, a correia nessa. E ela vai desenvolver uma potência. Potência de movimento, né? Sobre as demais. Porque começa em uma e decai nas outras. Então é muito bacana essa inteligência das uniões de metais, né? Aqui, ó, um exemplo de eixo aqui, ó. Né? Só que vou te falar uma coisa, né? As correias, elas são o ponto de partida. Mas dentro desse ponto de partida, a gente pode ter uma estrada enorme. Apenas porque a gente tem uma engrenagem diferente. Então, a engrenagem ela tem uma categoria de diferenciação por por plano, né? Engrenagem planificada, planejada, né? Vamos pôr aqui, ó. Planejada.
Então, assim como, assim como sua mãe planeja te ter, né, ter você, a gente tem um plano aqui para engrenagem, para esses dentes em distribuição, né, com o passar dessas rotações. Por quê? Toda engrenagem colocada nesse sistema se justifica pela potência final, a partir do desejo, né? Então você tem os dentes que justificam, né, o contato com as engrenagens que justificam o desejo da potência final. Então todo carro movimenta, certo? Né? Todo carro movimenta. Movimenta por você. Mas por que? Por que então que um carro, uma Ferrari, é mais cara? A Ferrari ela tem os seus interesses de relacionamento é, técnico, visual, propagandístico, né, hospitalar, julgado, né? Então a gente tem a Ferrari, ela tem muito poder entre todas as áreas desse processo, né? Mas por que o Ford não tem, né? O Ford ele também tem, só que o Ford ele é um, o Ford ele resolveu fazer uma coisa simples para entregar para mais pessoas, né? Esse foi o Ford. O Ford ele resolveu transformar isso em simplicidade, porque ele imaginou um futuro que as pessoas poderiam tratar a cultura, né, dos animais que utilizavam utilizavam-se o veículo nessa natureza, né, o carro de boi, por exemplo, né, você utilizar veículos de tração animal. Então, ele imaginou que o animal ele poderia ser tendenciado a, a outras utilidades, né? E a gente conseguiria uma outra forma para todas as pessoas poderem se formarem no equilíbrio da vida do ecossistema com veículos de tração metal, né? Então o Ford ele foi o cara mais sim, ele trouxe a simplicidade, né? Então para ele só o movimento assim já era bom bastante, né? O movimento na velocidade de um cavalo, de um boi, né? No começo de tudo. Só que a competição trouxe amigos e bares. E desses amigos e desses bares trouxe grupos de separação. E essa separação trouxe resoluções diferentes. E aí, o que esse diferente trouxe? Esse diferente trouxe outras utilidades. Então, ele coroou da utilidade de eliminar a tração animal e ter um veículo sem necessidade de tração animal. E os amigos, né, toda essa mistura, essa modificação, trouxe outras utilidades. A utilidade é para poder expor, né? Ou seja, para causar atração sensual, para causar atração técnica, para causar atração inteligente, para causar atração de vários sentidos, né? Então tem-se essa outra utilidade. E nessas outras utilidades,
começaram a pesquisar tintura, começaram a pesquisar latarias, chassis, formas, né, para poder, né, construir esses edifícios, né? Então, o que precisa, né, por exemplo, veículo para algo, né? Veículo para isso. Então, a gente trouxe aí, houve uma especificação dessa construção, né, desses construtores. E aí, o que era para uma coisa acabou sendo para mais coisas, né? Então, olha só, para isso, para isso, para isso, para isso. E aí, eu não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui é uma engrenagem, né? Olha só, de novo, ó. Você tem um para isso, para isso, um para isso, um para isso. A especiação, né? Um para isso, um para isso. Então vai só instalando engrenagens, né? Então a gente tem várias homenagens que constroem essa engrenagem. Só que é claro que a gente está colocando aqui essa engrenagem sobre esse eixo aqui, ó, que equivale a nossa agência. A gente está colocando sobre esse eixo no valor analógico, né? Fazendo analogias. Porque tudo isso tem uma certa engrenagem na sensação humana. Se traduz em movimento de engrenagem humana. O que? A tintura, a lataria, o chassi. Vamos pegar aqui exemplos aqui, ó. A Ferrari. Olha só. É claro que esse nome ele já traz um. Aqui a gente tem um brasão de família, de real, e a gente tem toda essa essa elegância aqui nesse sentido, né? Ele é o sangue dessa do automóvel, né? Ele é o sangue desse centro médico. Agora, vamos pegar aqui um Ford. Tá vendo o Ford, ó? A gente já tem uma caminhonete, né, que lembra o que? Carro puxado de boi, né? Agora presta atenção. Repara bem isso aqui, ó. Repara bem, né? Dá uma reparada bem aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Agora vê isso aqui, ó. Carro de boi. Olha isso daqui. Confere aí para você ver. Sentiu? Né? Sentiu aqui? Eu sei que você sentiu, né? Aí, ó. A confecção, né? Então existe toda essa amizade, essa ligação de amizades que constrói esses edifícios automotivos, né? Baseados também no controlador, né? Ao volante da pessoa aqui, ó, né? Baseado no controlador. E isso vai gerar uma relação para as pessoas. Aqui tem alguns problemas que podem dar nas. Isso aqui é mais aprofundado, né? Isso aqui quem compra é o profissional que ganha a vida com isso. Por exemplo, ó, desgastes normal, abrasivo, corrosivo, corrosão elétrica, laminação, marcação, ondulação, canelado, lascado, quebra por sobrecarga. Tudo isso aqui, ó, são desgastes que podem ocorrer nos dentes dessa transmissão, da engrenagem.
O desgaste abrasivo, como mostra na figura 1B. Cadê a figura 1B? Figura 1. Aqui, ó, desgastes abrasivos aqui, ó. Tá tudo tem aqui falando de todos os desgastes, ó. Elétrico, corrosão elétrica, como mostrado na figura, pode ocorrer quando arcos elétricos são descarregados no filme de óleo entre os dentes da engrenagem, causando pequenos entalhes na superfície. E aí, o que isso acontece? Esses desgastes podem ocorrer em várias peças, né? Até mesmo nos freios, rodas, freios, né? Porém, aqui a gente tem um estudo mais específico de engrenagens, né? Então, a gente tem esses desgastes que devem ser compreendidos, né? Porque as falhas, ó, aqui, ó, a mãe, né? Essa é a mãe, a engrenagem mãe, a mainframe, né? Desse computador aqui. A mainframe, né, aqui. E aí as engrenagens que ela vai rodar, que ela vai afiliar. Olha que legal. Para quê? Para entregar uma resultante final a partir do acelerador ou do freio dessas partículas. Ó, falhas em engrenagens pedem manutenção preditiva. Redução de custos e aumento da produtividade estão aí. Duas das principais metas de qualquer empresa que deseja manter seu lugar em destaque no mercado. Então, empresas elas utilizam muito engrenagens. Eles falam assim de você prever que vai precisar de manutenção antes de precisar de parar a fabricação, porque uma fábrica grande, quando ela para, ela perde muita coisa, né? Então tem todo esse expoente levantado para esse tipo de preocupação. Das peças mais vitais para o seu funcionamento. Uma das peças mais vitais, é isso mesmo. São as engrenagens. Elas são responsáveis por converter e transferir energia no interior dessas máquinas, permitindo que funcionem de forma eficiente. Então, vamos pôr esse nome aqui, ó. Convertora de energia. É engrenagem. Contudo, apesar de seu valor inestimável, são muitas vezes negligenciadas no que diz respeito à sua manutenção. Não é que elas são negligenciadas, é porque elas não são, às vezes, tratadas como o respeito que elas devem, né? Você pode, né, não só deixar no manual, mas deixar mais as pessoas, os vendedores dessas coisas, eles podem deixar mais pedido, né, mais consciente esse lado de cuidados, né? Porque quando as empresas vão fazer propaganda, elas não falam do cuidado, porque é como se elas tivessem a peça mais existente do mercado que não precisa de cuidado. Mas aí que tá o erro, né? Você tem que exibir um certo tipo de respeito, uma certa incentivo ao cuidado. Então falta o incentivo ao cuidado. Geralmente os pais compram um carro por conta das engrenagens aos filhos, né? As estimas dos filhos, o que os filhos vão pensar, né? Se a gente não ter um carro, ficar dependente do serviço de motorista dos outros, né? Isso, aquilo outro. E aí, às vezes, os filhos eles ficam alucinados com a propaganda, né? Se a gente pegar aqui, ó, propaganda de carro.
Nenhuma propaganda de veículo vai falar, ó, faça manutenção constantemente no veículo, cuide do que é seu. Não, aqui, ó. Só tem alianças aqui com coisas estimulantes. Tá vendo, ó? Propaganda de veículo. Propaganda aqui, ó, da Ford. Aí, ó. Seu mundo ficou maior. Olha aí. Já construiu 27 mil de carros, ó. Olha só. Olha as propagandas. É diesel, é super fera. Ford F1000, super série. Propaganda da Fiat. Aí, ó. Mob, nova estrada. A lenda se superou. O novo jeito de se mover pela cidade. Conheça o Toro 2020. Tá vendo? Conheça um novo jeito, a lenda, o novo jeito de se mover. Tá vendo? Agora não tem aqui assim, ó, esse carro é excelente, porém você precisa precisa da manutenção. Por quê? É meio que subentendido para outras pessoas utilizarem dessa importação, né? Fica em cargo de outra consciência, não é a consciência do vendedor. E é errado isso, né? O vendedor, ele tem que ser um amigo, ele não tem que ser uma consciência abusiva e como ela é ultimamente, né? Não, isso é uma falha poluitiva, né? Os polos de filhos dos filhos dos nossos, se torna poluído por conta dessa relação, né? E é tão triste a pessoa não gostar de algo que é saboroso, né? Olha só o quanto o ser humano evoluiu para chegar na engrenagem, na suspensão, no chassi, né? Só que as pessoas criam baixa estima para isso, não sei porquê, né? Como se isso consumisse, fosse pesado a gente ter essa consciência, né? Você vê na escola, a gente não tem educação disso. E deveria ter, porque isso é pura história, pura cultura. É, é uma falha, né? É um crime que a gente comete com o ser humano em desenvolvimento, né? É uma falha, porque como é que ele vai querer ser engenheiro se ele não estuda a cultura do automóvel, né? A transmissão do carro de boi para os carros atuais, né? O que cada carro, o que é cada tecnologia, qual que é a propaganda por trás da fórmula, né? Qual que é a sensualidade que o carro Ferrari traz? Qual que é a ternura que a BMW traz? Qual que é o trabalho que o carro Ford traz? Qual que é o acessório que o carro Fiat traz, né? Isso e aquilo, né? Esse diagrama, toda essa arte, assalta todo mundo, galera. Isso é feio, é poluente, é falta de limpeza na educação, né? Você tem uma escola, uma educação muito suja, né? Nossa escola é muito suja. A gente tem fumaça queimando, a gente tem poeira anotando, a gente tem a falta de sensação boa no start de aprender, né? E aí muitas pessoas saem da escola
meio mal editados, né? Como se elas precisassem, né, de correr atrás, porque o professor ele não está capacitado para conversar, para ensinar o aluno. O professor está capacitado para cortar bolo, né? Só corta bolo e entrega a fatia. Só isso. Não pode sentar, não pode conversar, não pode ter uma dinâmica. Tem que cortar o bolo já pronto, com receita pronta e entregar a fatia. Cada um tem o prazer, come do jeito que quiser. É complicado. Bom, então é isso, pessoal. Nós terminamos esse vídeo aqui comprando a engrenagem, né? Esse lado de sensação sobre essa peça que é chave para o veículo. Ela é uma das mães de um sistema, né? E o pai ele vai navegar entre as mães, entre as fórmulas de mãe, que são mudanças nessa engrenagem, nessa técnica, nessa tecnologia de dentes entre os eixos, né? Para formar uma resultante diferente no sentido da potência. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui desse comprando o carro e a gente se vê por aí. Um abraço a todos e fui!